Olá pessoal, como é que estão vocês? Mais uma quinta-feira, estamos aqui juntinhos, eu estou muito feliz de ter você nesse vídeo. E hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como a gente descarrega. Você sabe como é que você descarrega? Como você descarrega seus medos, suas angústias, suas preocupações? O que você usa como esse momento de descarregar? Para começar esse vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente carrega. Na verdade, nem tudo deixa a gente sobrecarregado, a ponto que a gente precise descarregar. Mas muitas situações na vida, internas e externas, fazem a gente precisar de uma via de escape. Quando eu falo internas e externas, o que eu quero dizer? Se você não assistiu ainda esse vídeo Como Funciona o Psiquismo, que está aqui em cima, eu sugiro que você assista, porque ele é muito importante para você entender como é que você vai olhando para o mundo e vai guardando coisas sobre esse mundo. Então, vai lá assistir e volta aqui para a gente continuar esse papo. Caso você já tenha assistido, vamos lá! Quando a gente passa pelas mais variadas situações, principalmente ao longo do nosso desenvolvimento, e essas situações não ficaram bem resolvidas dentro de nós, quer dizer, elas não encontraram uma resposta, um fechamento, uma expressão, é comum que essa situação fique no nosso corpo guardada de alguma forma. Posso estar falando de alguma tristeza que você teve alguma vez na vida ou algumas vezes na vida com alguma pessoa em especial. Isso fica guardado dentro de você como uma tristeza, um lugar ferido, uma mágoa. E ao longo da sua vida, na escola, na faculdade, no trabalho, você vai encontrar pessoas que podem ser que te façam lembrar dessa situação que você passou. Isso vai meio que te trazer internamente de volta para aqueles sentimentos lá do início. Em geral, são sentimentos que você não estava preparado para lidar. Porque sentimentos que você está preparado para lidar, geralmente aparecem em situações que encontram um fechamento, que você consegue dar um caminho, que você consegue fechar. Mas quando a gente não tem ainda os recursos suficientes para isso, você fica com essa situação guardada dentro de você. E aí, mais na frente, você volta nesses sentimentos, numa tentativa de o corpo elaborar e encontrar uma saída para isso. E aí é quando a gente fica se sentindo triste, cansado, às vezes acontece alguma coisa que nem era para te deixar tão triste, que nem era para te deixar tão cansado, mas essa situação acaba te deixando muito triste, muito exausto, muito cansado. É como se você estivesse respondendo, é como se o seu corpo estivesse respondendo a uma situação antiga, baseado numa situação nova que se apresenta. Nesse momento, você carrega, o seu corpo carrega de novo. E, em geral, a gente usa dispositivos na vida para descarregar. E essas estratégias que a gente usa para descarregar tem tudo a ver com o que nos carrega. Então, se por exemplo, você gosta de descarregar no esporte, um esporte como o boxe, por exemplo, de dar murro, um esporte de agressão mesmo, assim, claro que você não agride, né? Mas é um esporte de muita ativação corporal, de muita energia, de muito lidar com a raiva. Em geral, isso pode estar falando de como o seu corpo ao longo do tempo foi carregando-se de raiva e como situações do dia a dia vão te trazer aquela coisa da raiva e você vai precisar sempre de alguma coisa para descarregar. Outras pessoas costumam descarregar no trabalho e trabalham muito. Em geral, porque no trabalho elas encontraram um lugar de reparação daqueles sentimentos internos que elas tinham. Então, por exemplo, pessoas que trabalham com cuidado, em geral, elas têm muito esse tema do cuidado na vida. Ou elas não foram tão bem cuidadas, ou elas precisavam de mais cuidado. E aí elas vão procurar situações no dia a dia que ajudem elas a descarregar aquele cuidado, a tentar fazer diferente, a cuidar de alguém como se elas estivessem cuidando delas mesmas internamente. E aí curar aquele lugar que não foi tão legal, aquela experiência que não foi tão legal com o cuidado. Vocês conseguem entender mais ou menos o raciocínio? Esses são exemplos, os que eu dei até agora, de formas de descarregar que são
aceitas na sociedade, saudáveis e adaptativas, porque você está movimentando o seu corpo, você está fazendo alguma coisa com aqueles sentimentos que estão guardados dentro de você, e isso não te faz mal e nem faz mal a ninguém, né? A não ser a pessoa que faz boxe e às vezes bate muito forte, talvez faça mal a alguém, né? Mas tá no treino ali, tá todo mundo no mesmo barco, né? Acontece, pessoal, que nem sempre é tão fácil encontrar um caminho para essa descarga. E aí é onde a gente encontra algumas das disfunções também. Por exemplo, a compulsão alimentar, por exemplo, a automutilação. É como se você estivesse procurando algum lugar para descarregar alguma coisa que você não consegue encontrar outra forma de fazer isso. E aí você acaba se fazendo muito mal. Então, a nível bem básico, para você que está me ouvindo agora, que chegou nesse vídeo e está buscando uma forma de descarregar essa carga no corpo que é tão pesada, experimenta encontrar coisas novas que você possa fazer. Se você sofre de compulsão alimentar ou até mesmo automutilação, que são as pessoas que se cortam o pulso, cortam as mãos, cortam partes do corpo, essa é uma tentativa do corpo de encontrar uma descarga para alguma sensação interna, para algum sentimento interno que está sendo muito difícil de lidar. O que acontece é, esses sentimentos precisam ser expressos. Expressar é uma forma de descarregar. Então, se você consegue falar do que está acontecendo, ou se você consegue escrever sobre o que está acontecendo, desenhar sobre o que está acontecendo, é uma forma de colocar isso para fora, né? Correr, fazer um esporte, às vezes assistir filmes. Tem pessoas que gostam muito, por exemplo, de filme de terror, de filme de ação, coisas que fazem o corpo ficar todo tenso. É como se fosse uma forma delas de dar vazão àqueles sentimentos que não puderam ser expressos. Então, o corpo está muito tenso porque a pessoa, em momentos passados, precisou deixar esse corpo muito tenso para responder a alguma situação da vida. E aí, de alguma forma, essa sensação é familiar para ela. E o corpo volta nisso aos filmes e vai tentando... E o corpo volta nisso quando assiste esses filmes e vai tentando elaborar a cada vez essa sensação de tensão, né? Tudo no nosso corpo tem uma inteligência por trás. Tudo no nosso corpo é muito genialmente, assim, pensado, mas executado. O nosso corpo, ele tende ao equilíbrio invariavelmente. Então, ele vai buscar coisas para fazer que equilibrem ele. Por isso que a gente precisa de descarga. E por isso que é tão difícil em época de quarentena, por exemplo, como a gente viveu, tá vivendo, enfim, sempre incerto, né? Em tempo de quarentena é tão difícil lidar com tantas questões internas, porque a gente perde nossos espaços de descarga, então os esportes não são mais possíveis, o trabalho não é mais possível, e muitas pessoas que tinham estratégias de descarga, né, relacionadas a alguma dessas atividades que foram freadas, vão se sentindo muito mal, muito angustiadas, mas vão com o tempo buscando outras formas de descarregar. Então experimenta perceber o que é que você precisa descarregar. Que sentimentos são esses que aparecem para você, que você sente que precisa de uma descarga? Que atividades você faz que depois você se sente bem, tranquilo? O que será que essa atividade traz de descarga para você? Essa é uma reflexão muito interessante e complexa ao mesmo tempo. Então espero que você tenha conseguido me acompanhar até aqui e vamos seguir nesse caminho de autoconhecimento, que ele é muito legal e só tem coisa boa para trazer, tá certo? Se inscreve aqui no canal, curta esse vídeo, compartilha com alguém, né, o teu parceiro ali de descarga, alguém que também precisa se conhecer, alguém que gosta desse tema, e me segue lá no Instagram. E na próxima quinta-feira eu estou aqui de volta com vocês, tá bom? Beijo, tchau, tchau!